A gente conversa sobre isso agora ao vivo com a delegada Raquel Galinatti, delegada de polícia aqui em São Paulo, uma das maiores especialistas aí nesse tema da violência de gênero. Obrigado, doutora, pela presença aqui. Bom revê-la. Boa noite. Boa noite, é sempre uma satisfação estar aqui e falar com você, Vitor. Doutora, a gente viu aí a fala do presidente Lula, tem um forte tom político, né? Autoridades participaram, mas de prático ainda nada foi anunciado, nenhuma medida efetiva. Queria saber da senhora as primeiras impressões sobre esse lançamento, se acha que vai haver uma efetividade desse programa que foi anunciado pelo presidente e pelos demais poderes, e o que seria necessário para que houvesse essa redução de fato dos feminicídios? Perfeito. O simbolismo, a cerimônia, claro que é válido lembrar, é válido reforçar todas as pautas que estão ali permeando o combate à violência contra a mulher. Mas isso não basta. Os poderes públicos, eles não podem, de tempos em tempos, lembrarem a importância do combate à violência de forma superficial. Precisamos lidar, sim, com o combate à hipocrisia, porque os sinais de violência, eles são gradativos, eles são anunciados, mas são menosprezados. Ora, por não termos uma punição correlata, muitas vezes um crime de ameaça, um crime de perseguição, um crime de violência psicológica, o que ocorre é a vítima ser desacreditada, questionada, duvidada. E muitas vezes existe a complacência, a elasticidade absurda social ao aceitar que até mesmo pessoas que integram um certo tipo de representatividade e que estão ali denunciados, que estão indiciados por violência contra a mulher, ainda uma cegueira deliberada por seus pares, ora por corporativismo, ora por não quererem enxergar o óbvio, a violência evolutiva. Então, quando o presidente da República une os poderes de forma simbólica, nós aguardamos mais. Nós aguardamos estrutura no combate ao crime. Essa estrutura não basta somente permear o mundo legislativo, formulação de legislação ou de políticas públicas. Precisamos, de forma efetiva, concretizar as políticas públicas, estruturando todo o sistema de justiça criminal, a porta de entrada do sistema de justiça criminal, que são as delegacias de polícia, não mais tratar as delegacias de defesa de mulheres como simbólicas, mas darmos de forma efetiva estrutura no seu contingente de policiais, no aparato técnico necessário no combate ao crime. Então, sim, é válido o simbolismo, é válido as cerimônias, mas precisamos de mais. E em relação às medidas protetivas, doutora Raquel, porque a gente sempre ouve casos, e não é incomum que a gente traga notícias nesse sentido, de mulheres que conseguiram uma medida protetiva, que foram à justiça, que tiveram a coragem de dar esse primeiro passo, que é muito difícil, né, da denúncia, de vencer, romper esse ciclo de silenciamento, fizeram a denúncia, seguiram tudo aquilo que recomendam as autoridades, tudo aquilo que a gente sempre enumera aqui nas reportagens, quando especialistas falam sobre o tema, mas conseguiram a medida protetiva e mesmo assim isso não foi suficiente. Teria que haver um reforço também nesse acompanhamento, doutora Raquel, depois que a mulher consegue essa decisão do judiciário, para que não se torne apenas um pedaço de papel sem valor, para que isso signifique na prática proteção física, proteção policial para essa mulher? Perfeito. A violência contra a mulher é uma doença social, é uma epidemia social. Não basta colocarmos prontos socorros no combate ao crime se não temos tratamentos adequados. E o tratamento também é a inibição, a coibição, a prisão do agressor, na reincidência, no descumprimento de uma medida protetiva de urgência. No Brasil, o crime de ameaça é praticamente um nada jurídico. Traduzindo, não existe uma consequência penal, legal, para quem ameaça. E o que é o crime de ameaça? São palavras que são proferidas com requintes de detalhes de atos a serem feitos, como morte, crimes sexuais, tortura e vários outros crimes. E quando da ameaça o crime é efetivado, mais uma vez eu bato naquela tecla da hipocrisia social e legal. Quando a sociedade, de repente, entra em choque com uma mulher esquartejada, com uma mulher torturada, ou uma mulher morta, com um bebê do lado, vítima de violência sexual, os sinais estão ali, os sinais estão latentes. E esses sinais não podem mais ser
serem desprezados, eles não podem mais serem enxergados como algo comum. O crime, no seu ápice de violência, não é um ato isolado. O crime de violência contra a mulher, ele é evolutivo. Nenhum agressor, nenhum covarde inicia o ato de agressão num contexto doméstico e familiar com agressão no ápice, seja uma agressão brutal ou uma morte. O crime é gradativo. Então, precisamos sair da argumentação, da dialética, da retórica e precisamos, de forma concreta, não só como sistema de justiça, como sociedade, mas como um todo, combater essa violência. E, doutor, em relação à legislação, a senhora imagina que o Brasil também precise avançar em relação a isso? São necessárias mudanças? Que mudanças ou não? A legislação que temos hoje já é suficiente? Qual a avaliação da senhora enquanto alguém que está na linha de frente nessa luta? Com exceção dos sinais de evolução dos crimes que são sinais de crimes graves, como ameaça, o crime de violência psicológica, o crime de perseguição, o aparato como um todo da legislação que prevê crimes ou mecanismos de proteção à mulher vítima de violência é muito eficiente. Nós estamos falando do nosso país. O Brasil ele detém uma das 5 melhores legislações que versam mecanismos de proteção à mulher vítima de violência. Então, nesse sentido, eu tenho elogios, sim, para a nossa legislação que prevê mecanismos de proteção à mulher vítima de violência. Porém, a mulher não precisa de lei, ela precisa de proteção real. Somente a lei, somente a bula do remédio dessa chaga social, não adianta. Temos que pôr a mão na massa, estruturar e dar condições para que esse crime seja efetivamente combatido. E, principalmente, o criminoso, nesse contexto, ele é covarde. Ele lida com o sentimento daquela mulher que, muitas vezes, ela não colabora com o sistema de justiça em crimes que ocorrem na clandestinidade, não porque ela não quer, mas porque ela detém uma veneração sentimental, uma subjugação sentimental pelo criminoso, pelo seu algoz, diferentemente de outros crimes, como, por exemplo, o crime patrimonial, em que a vítima, sim, colabora, dá detalhes de como foi feito o crime. Então, a gente está numa complexidade, sim, e principalmente não podemos mais minimizar atos e sinais de violência. Perfeito. Está aí o posicionamento da doutora Raquel Galinatti, que é delegada de polícia aqui em São Paulo, também é diretora da ADEPOL do Brasil, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, falando com a gente sobre o avanço dos feminicídios e essas medidas que foram anunciadas hoje em Brasília. Obrigado, doutora. Bom revê-la. Ótima noite por aí. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Valeu. Até uma próxima.